Hoje é dia 11 de maio de 2026. Quero falar com mulheres, principalmente advogadas iniciantes. E aí, quando eu falo iniciante, é independente do tempo de formado, se formado agora ou não, mas enfim, se você ainda nunca advogou, advogados iniciantes sem experiência. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Tô saindo agora vim fazer um exame. Ai, gente, o que aconteceu? Foi. Cartão credenciado inválido. Aperte o botão de interfone e fale com você. Aproxime o ticket com o código virado. Obrigada. E aí, ontem foi Dia das Mães e no meu perfil no Instagram eu falo para advogados iniciantes, dou dicas, ensino como começar a advogar. E todo domingo eu faço Todo domingo eu faço uma sessão de desabafo. Alguém bateu no meu retrovisor. Que o bicho tá ruim. Não tô enxergando aqui desse lado. E eu recebi muita mensagem de mãe, de mulheres, relatos bem chocantes, assim, tristes. Nada que me surpreenda, porque de verdade eu já esperava coisas desse tipo. Porque eu falo que eu conheço bem as dores, as certezas e as dificuldades, as frustrações da mulher advogada, iniciando a carreira, porque eu passei por praticamente todas elas. Então aquelas mensagens que eu recebi não me surpreendem. E aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo no YouTube totalmente sem roteiro. Tipo, eu tô saindo de um exame agora, liguei aqui, botei o celular no carro, até porque eu quero que seja uma conversa. E eu não quero que me dê trabalho. O vídeo tá tremendo porque eu botei aqui Enfim. Que eu não quero que me dê trabalho, mas eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. Então, assim, não vai ter estratégias de engajamento. Ou, qual o thumbnail que eu vou colocar para ter mais visualização. Vai ser uma conversa. Então, se chegou pra você, pode ser que seja a hora da gente ter essa conversa. Eu quero que seja um bate-papo, então use os comentários do YouTube, que eu vou, à medida do possível, responder todo mundo. E qual é o meu objetivo aqui? É te ajudar, além de bater um papo, eu desabafar, ligar a câmera, falar sem roteiro, sem grandes pretensões, o que estiver passando na minha cabeça na hora. E aí, falando especificamente da mãe advogada, até porque ontem foi Dia das Mães, o que eu quero falar com você? Eu não, graças a Deus, eu não tenho tristes histórias de vida. Embora minha infância não tenha sido tão fácil, eu nunca passei necessidade. Meus pais já passaram apertos financeiros, minha mãe, meu pai, quando novos, e enfim, na vida adulta, no começo da vida adulta também. Mas eu sempre tive uma vida confortável. Não de grandes farturas, principalmente na infância, mas uma vida confortável. Minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite para não faltar o meu chambinho, por exemplo. E ela nunca deixou transparecer essa dificuldade para mim, essa necessidade. Então, tive uma infância tranquila. Direito, a gente vai se conhecendo ao longo desses vídeos, mas direito é minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi ciência da computação. E quando eu resolvi fazer faculdade de direito, acho que eu errei, acho que eu tinha que ter entrado nessa rua aqui. Quando eu resolvi fazer faculdade de direito, eu ainda trabalhava como analista de sistemas, que é a minha primeira graduação em ciência da computação. E aí, no meio da faculdade, eu quis sair, dava pra eu continuar, e aí eu fiquei sem renda. Mas eu tinha um apartamento, porque quando eu pedi para sair do meu emprego, eu morava em Vitória, eu era concursada e eu fui morar no Rio de Janeiro. Então, teoricamente, eu fiquei sem renda, mas eu aluguei meu apartamento de Vitória, então eu tinha aquele dinheiro ali. Poderia, então, continuar pagando a faculdade de Direito, só que meu pai pagou para mim. Então, a metade da faculdade de Direito meu pai pagou. Então, assim, eu não tive grandes dificuldades, tá? Enquanto eu fui morar lá em Niterói, no Rio, meu marido trabalhava, pagava as contas, aquela coisa toda, eu tinha o dinheiro do aluguel do apartamento. Então eu não sentia essa dificuldade. Agora, quando os meus filhos nasceram,
ali bateu. Porque eu ainda tinha uma reserva financeira, porque quando eu fui, né, enfim, durante minha vida de trabalho, eu ia juntando um dinheirinho ali, então eu tinha uma reserva financeira, além do aluguel, só que eu não tinha certeza da continuidade, podia acabar a qualquer hora. Então eu senti a questão financeira quando os meus filhos nasceram. E por isso que eu entendo tão bem as mensagens que eu recebi ontem de muitas mulheres falando dessa questão financeira. Principalmente quando eu recebo mensagem de mulheres dependentes financeira do marido. Aquilo me toca muito e eu, sabe, assim, eu sinto uma necessidade de eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma. Só que assim, de verdade, eu não sei. Eu tenho um curso para advogados iniciantes, que é um curso acessível. Não tô aqui para fazer propaganda, mas enfim, R$41 por mês, por 12 meses. Então, não é nada absurdo. Depois a gente pode falar dessa mudança de preço, porque antes era um outro preço, um outro formato, e eu diminuí, sei lá, 60% do valor, justamente por conta de uma mensagem de uma mãe desesperada quando eu recebi. Aquilo me tocou muito. Sem demagogia nenhuma, que a gente tá sendo super sincero, super sem estratégia nenhuma, tá? Pode ser que algumas coisas eu até me arrependa de ter falado aqui, mas é a verdade. E esse vídeo eu tô gravando, provavelmente vai pro YouTube, tá? Mas é um vlog, assim, é um diário de trajetória da minha vida profissional, né? Desse momento em diante. Enfim, eu errei mesmo a rua, então vai ser um pouco mais longo o caminho, vai dar pra gente conversar mais. Será que foi proposital? Esse erro, assim. A outra coisa que eu preciso falar sobre mim, às vezes eu começo a falar alguma coisa e eu vou para um outro lado e depois eu volto para onde eu tô. Não tenho TDAH, mas a conversa vai criando ramificações. Mas voltando, então essa questão financeira bateu em mim quando eu fui mãe. E porque o dinheiro podia acabar. E a necessidade. E assim, eu não. Assim, de certa forma eu era dependente do meu marido financeiramente. Não diretamente, mas de qualquer forma, assim, se eu precisasse mesmo, eu poderia contar com meus pais. Mas, né, em um certo momento meu marido pagava todas as contas e eu não comprava as coisas da forma que eu queria e nem para os meus filhos. Eu fazia conta do tipo, tem esse, eu gostei mais desse, mas eu vou comprar esse aqui porque é mais barato, pode ser que não dá. E muitas vezes a opinião do meu marido contava muito, porque às vezes era o dinheiro dele. Então às vezes eu queria fazer alguma coisa, colocar as crianças numa aulinha de alguma coisa, e aí meu marido falava assim, que eu achava importante às vezes. Meu marido falava, isso é besteira. Aí, tá bom, né? Paciência. Tô dependendo ali daquela situação. E às vezes eu falava assim, eu até posso colocar, mas cara, se eu colocar agora, pode ser que, sei lá, eu consiga pagar 2 meses, e aí como é que vai fazer? Enfim, assim, eu não tô chorando miséria, até porque, de novo, nunca passei necessidade, tenho uma vida confortável, mas essas concessões, quando se tratam de filho, é muito difícil, porque a gente fica meses, anos sem comprar uma peça de roupa, uma calcinha pra gente, mas pro filho é diferente. E teve uma situação específica que eu nunca contei, que a gente tava na rua, a minha filha gostou de uma casinha de madeira, casinha boba, assim, um brinquedinho, mas era uma coisa mais lindinha. E a minha filha falou assim, mãe, compra. Eu podia comprar aquele negócio, era R$100. Mas eu falei, não, filha, vamos ver. Aí na hora meu marido ainda falou assim, mas pra quê? Você tem um monte de casinha de boneca, que casinha bobinha, não sei o quê. Mas eu achei aquela coisa tão linda, que era uma casinha de madeira, e eu acho que tem uma questão sentimental, emocional pra mim, porque quando criança, a minha avó me deu uma casinha de madeira, era muito maior que essa, tipo, era de 3 andares, mas tinha uns móveizinhos de madeira dentro, e eu amava brincar com aquilo, ficava dias, horas brincando ali, sabe, com aquela casinha. E essa era uma casinha de madeira também, óbvio, em proporções muito menores, era bem pequenininha, assim, era um andarzinho só. A minha eram 3 andares. Esse meu retrovisor aqui tá muito ruim. Eram 3 andares
Então eu acho que teve essa questão emocional ali, porque eu lembrei da minha infância. Mas... E meu marido na hora falou, hein, que bobeira, nem precisa, você tem um monte e tal. E ali eu fiz conta, cara, era R$100. Ali eu fiz conta, tipo... Ai, se eu comprar isso, será que eu vou precisar pra não sei o que? Ou vai faltar pra não sei das quantas? Naquele momento, ali foi a virada de chave. Naquele momento, eu falei, cara, não quero passar por isso, não vou passar por isso. Gente, alguém bateu no meu retrovisor. Na hora que eu tava estacionada lá no médico. Ali eu senti a dor, sabe? Ali eu falei, cara, eu não quero passar por isso. E ali foi a virada de chave.